Fala player, tudo bem? Neste vídeo veremos o uso de referências e as ferramentas básicas. Vamos lá? Utilizando o navegador de sua preferência, pesquise pela palavra PureHef. PureHef é um software para coleta e organização de referências. Então, podemos acessar o site do PureHef. Nós podemos baixá-lo gratuitamente e também podemos fazer um pequeno investimento para auxiliar no projeto, fazendo uma doação. Clicando aqui em Download, nós temos acesso à parte onde podemos fazer a escolha do nosso sistema operacional. No caso, eu estou utilizando o Windows, então vou utilizar aqui, colocar o Windows no sistema no formato 64. Ele funciona a partir do Windows 7. Temos opções também da versão de Mac e da versão de Linux. Escolhendo a opção de 64, podemos baixar um pouco mais, onde temos a parte que eu disse a você, que é possível fazer uma doação. Aqui nós temos a doação de 10 euros, de 5 euros, e também temos a opção de colocar o valor que desejamos. E você pode, no caso, colocar o valor de 0, e ele vai deixar você fazer o download gratuito do software. Clique em Download, aguarde alguns segundos. Após o software baixar, é só fazer a instalação. Como eu já tenho o software instalado na máquina, eu vou mostrar só a primeira tela para que você consiga perceber como faz a instalação. E aceitamos o contrato, Avançando, escolhe um local para que possa fazer a instalação do PureHef. Eu não vou continuar porque eu já tenho ele instalado, então vou clicar somente em cancelar. Com ele já instalado, a primeira coisa que vamos ver é essa tela que se abre aqui do aplicativo. Usando o botão direito, podemos arrastar essa tela e levá-la para qualquer posição. Note que o PureHef sempre fica por cima das coisas que estamos trabalhando. Isso facilita muito para na hora que coletarmos as referências, podemos ver ela diretamente dentro do software que estamos trabalhando. E aí podemos continuar trabalhando enquanto as referências estão sobrepondo a nossa página. Para trazer imagens de referência para dentro do PureHef, basta arrastar e soltar as imagens aqui dentro. Então é um programa bem simples, relativamente fácil de usar. E clicando com o botão direito, temos algumas opções do programa. Outra coisa que podemos fazer é redimensionar a janela para facilitar o posicionamento e organização das nossas imagens. Já com o botão esquerdo, podemos mover e selecionar as imagens. Vamos arrastar algumas imagens para ver como funciona. Vou mostrar um outro site muito interessante para a busca de referências, que é o Pinterest. No Pinterest nós temos vários tipos de imagens que podemos usar como referência para os nossos trabalhos. Clicando aqui em explorar, podemos fazer uma busca por essas imagens. Por exemplo, neste mini curso faremos uma criatura, mas primeiramente vamos iniciar fazendo uma coisa um pouco mais simples para entender as ferramentas. Então vamos fazer algumas rochas. Eu vou fazer a pesquisa aqui por rocks, que seriam pedras, ou rochas. Como você já consegue perceber, as imagens aqui já trazem algumas referências para que nós possamos utilizar para fazer a nossa escultura. Então vou escolher aqui algumas de meu agrado e vou arrastar para dentro aqui do meu PureHef. Por exemplo, essa daqui já está aqui dentro. Como vocês podem ver, a gente já consegue fazer redimensionamento e já consegue também fazer a movimentação desta imagem para colocá-la aqui dentro. Se clicarmos em uma das imagens, ele vai trazer imagens semelhantes. E aí podemos escolher outros tipos de pedra. Por exemplo, essa daqui está bem interessante. Então já trouxe ela aqui dentro do programa também. Vamos olhar um pouco mais. Essa também é uma opção interessante.
todas as nossas imagens, nós podemos redimensionar esse espaço para que ajuste, né, de uma forma que fique fácil enxergarmos aqui as nossas imagens. Podemos organizá-la aqui manualmente, ou podemos clicar com o botão direito, selecionando primeiro todas as imagens, clicando com o botão direito e escolher essa opção em Images, Arrange Optimal, que ele vai ajustar de uma forma que fique mais otimizado o uso desse espaço. E mesmo assim ainda podemos fazer alguns ajustes, né, caso achamos que fique mais interessante de outra forma essa organização. Por exemplo, eu vou deixar assim. Eu acho que assim está mais fácil. As pedras mais cinzentas aqui embaixo e essas pedras aqui mais coloridas, né, aqui em cima. E agora eu vou estar acessando o Blender para que dentro do Blender possamos usar essas opções para mostrar algumas ferramentas básicas. Então vou ajustar aqui a minha referência. Com o botão direito vou colocá-lo no local que não atrapalhe o meu processo de trabalho. Sim, está bom. E agora eu vou começar o processo diretamente no Blender. Clicando aqui nessa parte do lado de fora, podemos acessar o programa. Como vimos no vídeo anterior, é bem fácil fazer a movimentação dentro do programa e utilizar algumas ferramentas. Neste vídeo, vou mostrar umas ferramentas diferentes que não vimos no outro vídeo. Por exemplo, vou mostrar a vocês como é que nós fazemos para adicionar modificadores nos nossos objetos. Então, selecionando primeiramente esse cubo, nós temos aqui o painel do lado direito. Vou tirar esse um pouquinho para não atrapalhar a visualização. Aqui do lado direito nós temos um painel com várias opções, né? Então, inicialmente nós temos aqui essa opção que controla o objeto em si, a mesh do objeto, né? Nós temos logo abaixo essa chave que controla os modificadores. Eu vou clicar aqui em adicionar modificador e vou escolher aqui um modificador que nos ajuda bastante no processo de escultura, que seria o Multi-Resolution. Como funciona o Multi-Resolution? Esse objeto, agora, ele tem aqui, se colocarmos as estatísticas para mostrar, esse objeto ele possui 8 vértices. O que são essas vértices? São esses pontos, né, que são utilizados para construir o objeto. Então ele tem 4 vértices, né, ou 8 vértices, como nós vimos. Ele tem 12 edges, que seriam essas linhas. Podemos observar, ele possui 12 linhas. E ele possui também 6 faces, que podemos ver aqui através desse terceira opção aqui, né, dessa terceira opção. Então dá para ver que ele tem 6 faces, como um cubo deve ter. E ele também tem 12 triângulos. O que seriam esses triângulos? Os triângulos significam que cada uma dessas faces, dividida em 2, são 2 triângulos. Então 2 triângulos formam uma face. Então toda vez que um objeto tiver uma quantidade de faces, ele vai ter o dobro de triângulos, porque todas as faces quadriculares são formadas por 2 triângulos. Agora vamos mostrar como funciona o multiresolução. O multiresolução ele permite com que possamos subdividir esse objeto, aumentando o número de vértices, consequentemente de edges e faces e triângulos que esse objeto possui, assim dando mais facilidade para podermos adicionar detalhes na escultura. Vou clicar aqui uma vez em Subdivide e note que esse objeto fica mais redondo, né? E aumenta aqui o número que ele possui agora de vértices, edges, faces e triângulos. Vou fazer mais uma vez, clicando aqui no segundo nível. Então a gente vai sempre multiplicando, né, essa quantidade aí por 4 e a cada uma das nossas faces se tornam 4 faces. E dessa forma a gente consegue ter uma forma mais redonda. E por que essa forma mais redonda é importante? Porque quando fazemos o processo de escultura, nós vamos modificar estes pontos para poder criar aquilo que estamos tentando esculpir. Então, por exemplo, para criar uma pedra como essa daqui,
nós precisamos de bastante resolução, porque existe vários detalhes nessa pedra que vão precisar ser criados. Então, do jeito que ela está aqui, com essa quantidade, seria impossível nós conseguirmos representar corretamente essa pedra, porque ela tem muito mais detalhes que isso. Então, vou vir aqui, por exemplo, no modo de escultura, para mostrar a vocês o que eu estou dizendo. Por exemplo, se eu tentar dar essa forma aqui para essa esfera, com essa quantidade aqui eu consigo muito pouco. Essas ferramentas nós vamos ver no vídeo mais à frente, vou explicar todas elas. Mas só para exemplificar, vou utilizar essa primeira ferramenta aqui em cima, para vocês verem o que eu estou tentando dizer. Ó, vou fazer uma modificação para tentar, ó, passando aqui com o esquerdo, né, o botão esquerdo do mouse, só para tentar dar um pouco mais próximo essa forma aqui. Ó, eu vou aumentar um pouquinho essa parte de cima e vou aumentar um pouco essa parte de baixo para ficar mais semelhante, né, com aquela forma que nós temos. Agora, por exemplo, para criar essa risca aqui, eu precisaria de mais resolução. Aqui eu não tenho resolução suficiente para poder criar essa risca. Então é para isso que serve, voltando aqui novamente, a subdivisão. A gente aumenta, ó, e vai dando mais resolução até que a gente consiga uma resolução mais assim definida para poder criar essa estrutura aqui. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse pincel utilizando o F, arrastando aqui para longe para poder ficar menorzinho. E agora eu vou utilizar aqui o Ctrl para poder passar e fazer esse risco, né, para poder representar ali melhor o risco. Note que ainda não temos, né, resolução suficiente para fazer essa profundidade corretamente, mas já estamos chegando mais perto. E esse era o objetivo, né, com este vídeo, mostrar como funciona esse processo de escultura e por que é tão importante aumentar a resolução da nossa malha, o número de vértices que a malha possui, para poder criar esses detalhes, escavar, né, e dar relevo nesses detalhes no nosso objeto. Então, obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!